Olá, gente, aqui é o Giovanni da Alfa e estou aqui de novo com a Angélica e a Mayumi. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre casa nova e casa usada. E a gente ficou meio que pendurado esse daí, antes, né? Em alguns stories a gente já postou também, meio que porquê de comprar casa nova e não usada. Mas eu vou passar a bola para vocês que vocês entendem melhor. Tá, então hoje a gente vai falar sobre a diferença de comprar uma casa nova e uma casa usada. Aqui no Japão vende, né, casas novas e casas usadas, reformadas, tem construção também. Por lei, casas novas, ou aquelas que você faz churmon, né, encomenda, né, faz desde a planta, o projeto, até a construção e a entrega. Por lei, a construtora, a empresa que construiu, né, a casa tem que dar uma garantia de 10 anos sobre a base, estrutura, né, os pilares e o telhado. Né, são as partes principais que sustentam a casa. E os demais, como por exemplo, papel de parede, o piso, ou janela, banheiro, cozinha, é em torno de 1 a 2 anos. E cupim, que seria aqui no Japão muito comum, né, acontecer de dar cupim, porque o material é madeira, então também tem que fazer a detetização de 5 em 5 anos, né, contratar uma empresa para fazer a detetização. No caso, as casas novas já estão, quando está no processo de construção, já uma empresa vai lá e faz a detetização, e dali, por 5 anos, já ganha a garantia de 5 anos, né, que é referente a isso. Então, a gente sempre, para aqueles clientes que podem comprar casas novas, nós sempre indicamos comprar pela segurança, assim como comprar um carro zero, né? Lógico que, assim, alguns clientes não conseguem alcançar o crédito ou já tem os requisitos. Não, tem que ser assim, né? Tem que ser próximo à escola, tem que ser com 5 ou 6 quartos. Infelizmente, as casas novas hoje não estão tendo com 5 quartos. É muito raro, né? A maioria é 3 LDK, 4 LDK. Então, só em alguns casos exclusivos que a gente apresenta, né, as casas usadas. E no caso da casa usada, na verdade, a gente, quando está mostrando, né, Mayumi, a gente já fala da forma que está vendo, vai ser entregue, né? Por quê? Não tem como, depois que se mudar, falar assim, mas a torneira está estragada. Está tendo um vazamento pela parede, né, interno da parede, sobre o encanamento. Não tem como a gente fazer nada, infelizmente. Agora, quando o dono da casa é uma empresa, uma pessoa jurídica, né? Isso acontece quando imobiliárias, como imobiliárias que têm mais assim um ramo de comprar, reformar e vender, né? Elas compram em leilões ou de pessoas que estão vendendo a sua casa por um preço mais baixo, elas compram, reformam e colocam, né, uma garantia de 2 anos ali para vender. No caso aí a pessoa que entra na casa, ela ainda tem a garantia de 2 anos, só que isso também da mesma forma de casa nova. A base, os pilares e o telhado. Perfeito, perfeito. Sim. Eu tô dando risada porque eu lembrei que, desculpa, tem muito cliente, né, que às vezes insiste muito em uma casa usada, mesmo o crédito dele alcançando uma casa nova. E é que nem você falou, às vezes é por causa da escola, às vezes é por causa disso, daquilo, mas a Mayumi, você tem uma base de clientes um pouco diversificada, vamos dizer assim, mas no caso, os seus clientes, de novo, eles às vezes se apegam a algumas coisas que a gente, nós como credenciados vendendo casas, a gente precisa meio que fazer eles entender que a casa não é só para agora, né? Sim. Não é uma coisa de 1, 2 anos. Assim, o filho vai crescer, vai ter a vida dele, vai sair. Então, não só esse tipo assim de coisa de escola, mas de filho, tem algum outro problema, alguma coisa assim que você encontra geralmente? Alguma questão que você Sim, queria... assim, eu encontro um exemplo, né? Às vezes só o marido trabalha e a esposa não trabalha, ou não trabalha ou não tem carta também, né? Então ela fica mais tempo em casa. Então, para ela se locomover para ir no mercado, ir na farmácia, ir no correio, no banco, ela muitas das vezes não tem carta, não dirige. Então eles pedem, por favor, que tenha um mercado próximo, que tenha assim, que tenha, eu vou levar meu filho, eu vou buscar, né? Então, assim, umas coisas que a gente tem que parar e sentar e olhar no mapa. Uma coisa que eu faço, né? Eu olho no mapa e vejo a distância.
Falo, olha, essa casa aqui, a distância do mercado é de 500 metros, né? É tudo próximo, 500 metros dá pra ir andando tranquilo, né? Ou dá pra ir de bicicleta, né? E também os filhos falam assim, porque tem que ser do lado da escola. Já aconteceu do cliente falar, mãe, tem que ser nessa rua. E não pode ser. Não pode ser na rua de trás. Às vezes o bairro, né? Tem que ser em tal bairro, porque já tem Porque se for na rua de trás, eu vou ter que trocar meu filho para outra escola. Então, assim, é uma barreira que a gente encontra. Sim. E a gente tenta mostrar para o cliente o quê? Que a escola do filho é questão de algum tempo. Um exemplo, 2 anos, 5 anos, dependendo de onde ele já está, às vezes falta só 1 ano para sair daquela escola. E vai se prender ali, que nem eu tenho conheço pessoas que não comprou casa comigo, mas eu conheço, que comprou a casa do lado da escola, pagou caro, terreno pequeno, imposto alto. O filho ficou um tempo na escola, questão de 2, 3 anos, saiu da escola, cresceu, se formou e foi embora. E acabou ficando só o pai e a mãe, numa casa que o terreno é pequeno, tá pagando caro e não consegue passar o imóvel para frente. Então, assim, é bom ver aonde que é a localização, o que é perto. E voltando, casa nova, casa usada, um exemplo. Às vezes a pessoa vai na casa usada e se apaixona. Se apaixona. A gente, de nenhuma forma, nós vamos falar, não vou vender para você. Não, de forma alguma. Nós vamos ver se atende os requisitos que o banco pede, porque não é porque o crédito é aprovado que pode escolher qualquer casa. Sim, né? tem isso também. Tem os requisitos que o banco pede. Então a gente vai ver se está apto para poder entrar no financiamento e se tiver ok, a gente vai explicar mais uma vez. Da forma que você está aqui olhando a casa, todos os detalhes, você está comprando. Não adianta você vir falar, eu quero tirar essa parede daqui, colocar ali, que não tem como. Sim. Daí é só se contratar uma empresa de reforma para estar fazendo, mas, um exemplo, a torneira você vê que está um pouquinho gasta. E agora está na hora de trocar. Assim, é uma casa usada, então entenda que é por sua conta. Agora, se for uma casa nova, está dando um pequeno problema na torneira dentro de 2 anos, que a garantia normalmente cobre, a gente consegue ligar na consultora e falar, tá assim, 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 a consultora vai lá e se responsabiliza. Então, assim, é muito difícil, um outro detalhe, é muito difícil a pessoa se mudar para uma casa nova e a casa nova dá problema. Não é impossível, né? Acontece, a gente já atendeu algumas as ligações de nossos clientes que já entregamos, reclamando, a porta não tá fechando bem, o assento, né, do vaso sanitário não tá bem encaixado, tá tendo alguns barulhos ao pisar, né? Então, assim, acontece. Mas, como disse a gente, né, o suporte que a gente dá não é só durante o processo, mas sim depois também. Né? O cliente entra em contato, nós ligamos para a consultora, agendamos o dia, né, que a pessoa responsável o responsável vai estar entrando. No caso, a gente faz, né, um pedido para a consultora para mandar a pessoa responsável para estar indo lá, dar uma olhada, analisar e ver o que dá para ou não fazer, né, o reparo dentro da garantia. Em alguns casos já aconteceu também de já estar fora da garantia, inclusive um cliente meu que já entrou em contato comigo, já tem uns 3, 4 anos que entregou a casa. A garantia do papel de parede já tinha passado, né, da parte da parede em si, e ele ligou para uma outra empresa falou, não, já passou, então eu nem vou ligar para você. Aí eu falei, não, deixa eu tentar, posso ligar. Né? E eu liguei, e aí a consultora foi lá, já tinha passado sim do prazo. Mas a consultora falou, não, eu vou estar arrumando para você. Mas acho que foi assim, sorte e bom grado, ou geralmente acontece? É porque acontece o seguinte, as consultoras, a intenção dela não é deixar os clientes insatisfeitos. Claro. Né? Então, assim, o que eles podem fazer, né, para agradar o cliente, eles vão estar fazendo. Lógico que até um certo ponto, sim, né? Sim. Se passar disso também, eu acredito que eles vão se negar. Também, se for, tipo, passou coisa de 3, 4, 5 anos já do seguro, talvez não ia ser da mesma forma, garantia, né? Sim. Acontece de... quais os pedidos de casa mais inusitados, assim, que vocês falam, esse aqui não vai Já dar. aconteceu comigo. O cliente pediu uma casa em formato triângulo. Como? Triângulo? Sim, triângulo. O formato da casa, mas inteiro. você disse... A construção tinha que ser em triângulo. A construção tinha que ser em triângulo. Como que era lá dentro? Não sei. É porque, assim, na verdade, ele acho que uma escola de yoga, uma coisa assim. E ele queria na beira do rio e tinha que ser triângulo. Vixe, aí daí não existe, eu acho. Sim. A nossa intenção é sempre atender os desejos dos nossos clientes. Porém, eu avisei ele, falei, olha, não tem como, porque isso daí teria que ser um tio mundo digital, porque seria um pedido, pedido você ir numa consultora, sentar, apresentar o projeto. Daí, então, eles construíram em base do que o cliente está desejando. Mas o crédito dele,
tinha um limite. Uhum. Né? Então não tinha como a gente passar daqui. Passar aqui, eu entendi. Mas- Mas tem como, se você quiser. Tem. Se você tiver dinheiro. Se tiver dinheiro, Se tiver crédito, dinheiro, você faz se tiver à tudo. vista, crédito, não tem problema. Eu acredito que assim, lógico que 100%, a gente sempre fala, né? Quando a gente começa a mostrar as casas, a gente já deixa nossos clientes bem cientes. Não existe a casa 100%. Sempre haverá alguma coisa que ele vai ter que abrir mão. Sim. Né? Então, a gente já deixa bem claro isso e a gente tenta fazer o melhor. Só que há um risco, né, Miami, de fazer o tio mão de otaku, que é o pedido, que a gente já viu acontecer, Sim. é que ali no projeto, ali no papel, é uma coisa. Na hora. Na hora que fica pronto, entregou É. as chaves, aí não era bem aquilo que... Vocês já atenderam, então, o tio Mão de Utah? Ou não? Na verdade, eu já Sim. fechei uma venda na planta. Né? Ah, Alguns clientes eu já levei, sim, na consultora para montar um projeto, fazer um orçamento, entendi. mas saiu um pouco da realidade. Hum. Né? Às vezes, nas construtoras, está escrito assim, construção a partir de 7 milhões, 8 milhões. Isso. Só que quando você chega lá no final do orçamento, Aí já- de 15 já- para cima, isso só a construção fora o terreno. Isso. Né? Então, na verdade, é uma propaganda enganosa. Lógico que eu já vi, sim, algumas construções bem baratas, mas não tem como, é empresa, ela Sim. precisa comprar material. Sim. E às vezes ela vai economizar muito no material, e aí isso lá na frente vai acabar prejudicando. Né? Como Sim. terremoto, a gente mora no Japão, não tem jeito, é uma ilha, a gente está sujeito a passar por qualquer tipo de desastre natural. E às vezes o barato sai caro. Sai. E eu acho que a vida da nossa família, a nossa vida é mais importante que qualquer coisa. Sim, não compensa. Não. Inclusive as construtoras que a gente tem parceria, né, que a gente apresenta a casa, a grande maioria tem aquele certificado de design e qualidade, né, de terremoto, essas coisas assim, que ajuda a diminuir um pouco a mensalidade, não a mensalidade, mas ganha desconto nos juros, né, pela qualidade da casa, que é muito boa. Então a gente sempre vai apresentar o melhor para o cliente, Isso. jamais apresentar qualquer Sim. coisa, né. E até a usada mesmo, eu acho que acredito que a gente seleciona também bem, né? Que nem vocês falaram. Sim. Tem também a avaliação que quem Do faz o arquiteto, banco, né? o da arquiteto faz? Sim, na verdade, para o cliente comprar uma casa usada, tem alguns requisitos. O principal é o ano de construção. Uhum. O ano de construção tem que ser uma construção acima de junho, depois de junho de 1981. E tem algumas condições, como por exemplo, o tamanho da construção não pode ser menor, né, que 70 metros quadrados. Hoje, por exemplo, para ganhar esse desconto que a Mayumi acabou de falar, né, existe o plano A e o plano B de desconto no banco. Né, que seria o banco que a gente mais trabalha, o 35, Flat 35S. Né? Sim. E o S ele é classificado no A e no B, para ganhar desconto. O A, normalmente, é quando a casa é muito boa ou nova. Uhum. E o B, as casas usadas costumam entrar no B, que ganha 5 anos de desconto. Né? E as condições é que tenha vidro duplo. Sim. Né? Até um tempo atrás, até setembro do ano passado, as condições era que tinha na casa corrimão, na escada, e no ofurô. Ah, entendi. Né? Só que pense bem, para o banco, para os clientes que estão comprando muita casa usada, para ele não é muito bom. Né? Para ele pensa no seguinte: se caso o cliente não conseguir pagar essa casa, ele vai precisar fazer a venda. Sim. No leilão. E com certeza, entre uma casa nova e uma casa usada, no leilão, a casa nova sai por um preço maior. E sem contar que hoje em dia, né, Mayumi, as casas usadas e as casas novas não estão tendo uma grande diferença de preço. Principalmente com as consultoras que a gente trabalha, né? Entendi. Então, assim, partindo disso, a gente meio que está limitado a apresentar as casas. Como eu disse sobre o vidro duplo hoje em dia nas casas mais antigas não tem. Não tem. Nenhuma. Não tem. Então não se enquadra no Flat 35S. Ou, se o cliente quiser pagar, aí ele pode fazer uma grande reforma trocando todos os vidros da casa. Só que a gente não recomenda, porque vai sair um preço muito alto, né, para trocar todos os vidros, só para poder entrar na casa. Sim, para ganhar 5 anos de desconto, não compensa. Se você for colocar na ponta do lápis nos cálculos, não vai bate, compensar. né? Então, é melhor, assim, a gente, lógico, encontrar as casas que tenha já o vidro duplo, mas não é todas as casas. Entendi. Já esperamos sempre pelo que não tem do que pelo que tem. E aí fica no Flat 35 sem o S. E o que isso interfere, né, na questão de ser o 35, Flat 35S e o Flat 35? É que a avaliação é um pouco mais difícil. Né? O banco ele vai olhar com mais cuidado por ser uma casa que não se enquadra naqueles requisitos bons, né, que ele tem lá. E aí o cliente vai ser avaliado de uma forma mais rígida, né?
Então acontece sim do cliente, não é nem um problema com o cliente, e sim pela questão da casa ele ser negado. Né? Então isso acontece também, já vimos isso acontecer. Então assim, também não ganha desconto. Né? Não ganha desconto. Então, subsídio, essas coisas assim, provavelmente também... Não. Na verdade, como que se diz, né? É uma casa que o governo está evitando colocar. ser, né, no caso, proprietário. Porque Entendi. até a quitação da casa, o banco também, ele é proprietário, né? É bem um jeito mais japonês de fazer as coisas, né? Assim, é uma crítica um pouco social minha, né? Não faz parte nada da Alpha aqui, mas eu acredito que eles têm essa mania de criar certas barreiras para que você desista. Sim. Mas eu acho que acredito que tem gente que vai da fundo até o final e fala, quero essa, até que uma hora ele vai ter que falar que não por causa disso. E acaba ficando um pouco chato, eu acho, né? Pra gente que vende casa ainda assim, vender, é que o cliente fica sem alugar. entender, né? Ah, mas eu tô com a minha ficha limpa. Por que não aprova? Uhum. E eu já vi resultados do banco também, que foi bem claro, é por conta da empresa que está vendendo. Então, ou seja, não existe só blacklist dos clientes. Também existe blacklist de construtoras, existe blacklist de imobiliárias. Então, tudo isso, durante o processo de análise que o Banco Central faz, afeta. Né? Então, a gente toma todo esse cuidado, né, mãe? Muitas pessoas falam assim, a Alpha faz milagre, a Alpha não está fazendo coisa errada? Não. É que a gente estuda cada caso, a gente vê tudo certinho, toma bastante cuidado nos mínimos detalhes. Sim. Pra gente conseguir, né, garantir a gente, de novo, né, eu entrei aqui, um desses motivos era isso, porque eu acho que vocês são experts nessa parte, né, em dar um jeito, mas não é que vocês estão quebrando nenhuma regra, vocês estão jogando o jogo, só que vocês sabem jogar o jogo direito. E é isso que é sensacional. De novo, eu acredito que nem eu falei no vídeo anterior, eu não sabia quase nada antes. E eu fiz tradução já na parte de imobiliária aluguel e vi como que era complicado. De casa, hoje eu vejo como que é complicado, como que tem todo o detalhe ali. E eu não sei se tem alguma imobiliária no Japão que é capaz de fazer o que a Angélica ou você faz, sabe? Eu acho que tem sim. Tem bastante imobiliária sim. Não posso dizer que a Alpha é a única ou melhor, não, jamais. Eu tenho, né, conheço vários donos de imobiliárias, inclusive que são estrangeiros como eu, e faz com excelência também. Entendi. Né? O negócio é que é o seguinte, não querendo desmerecer ninguém, nem falando nada, mas hoje, todos os dias aparece um novo consultor, corretor, novo consultor. Então, o mercado em si, né, de corretagem, da parte do ramo imobiliário, já está meio que assim, saturado, né? O que acontece é que todo mundo parece que qualquer coisinha já vira corretor. Então, e não é bem assim. Eu acredito que, assim, por um lado é bom que as pessoas entendam que não é só fábrica, né? Que a gente falou antes. Não é só fábrica, não é só aquela rotina maçante, que você precisa estar lá. Você tem outras opções, sem ser isso. Mas ao mesmo tempo, que nem você falou, se você tem toda hora cada minuto aparece um novo corretor, uma hora pode pegar mal pra gente que faz o trabalho direitinho, porque fala, é brasileiro, faz corretor, então não deve prestar. Né? E acontece também muito, né, mãe? Em caso dos nossos clientes, nossos ou até mesmo que ligam só para pedir informação, que querem saber como trabalhamos, né? Porque já ligou para outra empresa e não foi bem atendidos, não foi bem esclarecidos e até mesmo em imobiliária japonesa, né? E aí algumas pessoas, inclusive, fecham negócio com imobiliária japonesa. Então, é um risco que corre, né? Você já está, né, um tempo aqui, sabe que uma explicação é algo muito sério. Né? No japonês se diz juyojiko, né? São informações importantíssimas que a pessoa tem que entender antes de assinar. Tá comprando uma casa, o seu imóvel de sua família. Não, até aluguel mesmo, é juyojiko. Tudo que eles fazem aqui no Japão é tudo bem certinho. Então, se você está assistindo isso aqui e não sabe de alguma coisa, quiser perguntar pra gente, entra em contato, que a gente vai responder todas as suas perguntas. De novo, a gente não cobra nada. Tem muita gente que vem e fala, nossa, mas você pode estar falando assim. Gente, o que a gente faz, eu acho que assim, tem que ser bem transparente, né? Que a gente conversou sobre o nosso lema, e meio que é transparência, tipo, a gente vai estar fazendo o que a gente pode fazer de graça para vocês,
mas acredito que a partir do momento, não, vamos fazer análise, vamos fazer isso, aquilo, vamos comprar mesmo, de fato, aí é com a gente meio que consegue fazer o melhor para o nosso cliente. E acredito eu que vocês queiram dar algumas dicas, talvez conselhos, né? Para quem vai futuramente comprar casa, ou para quem tiver casa, quer vender, ou qualquer tipo de dica relacionada à compra e venda de casa. Vocês têm alguma dica para você mesmo primeiro? Sim, a primeira dica que eu dou, assim, se você quer comprar uma casa, você tem que saber o local que você está comprando. Se ali é uma área que vai expandir ou não, se ali é uma área que o imposto, você vai comprar a casa, então no primeiro ano não vai vir um imposto para pagar, mas nos próximos anos vai vir. Então você tem mais ou menos uma noção do valor para você não ficar despreparado, por mais que eles parcelem, dependendo de onde você está comprando, é um pouquinho caro. E também, assim, eu recebo muitas pessoas falando assim, eu quero um terreno enorme, eu quero caber uns 10 carros, eu quero assim, assim, assim. Entende? Quanto maior o terreno, mais caro vai ser o imposto, né? Então, assim, são dicas assim. E também o que tem perto, né? Tem restaurante perto, tem mercado, porque essas coisas vai valorizando. Se você não tem pressa e você tem carro e tudo, você pode comprar um pouco mais afastado, pagar mais barato e ver se ali vai ser uma área de expansão, porque futuramente ele pode realmente sim construir as coisas ao redor e futuramente ele pode sim ser avaliado, né? Se futuramente você for vender, ali vai ser um lugar fácil de vender. Agora, dependendo onde você for comprar e futuramente você não conseguir pagar e tiver que vender, dependendo do lugar, é difícil Né? vender. Então, aí o que acontece? Você não consegue vender e acaba declarando falência, que é uma coisa muito ruim. Obrigado, mãe. No caso, você deu já 2 em 1, né? Foi meio que, tipo, se você olhar a localização certa, você vai ter uma boa casa, uma ótima casa, e ao mesmo tempo vai poder, se caso acontecer de vender, vai poder vender mais fácil, mais tranquilidade. Né? Você tem alguma dica, alguma coisa assim, faça isso, que se você fizer isso... Bom, na hora que o cliente fala assim, eu vou fechar, eu quero comprar essa casa, eu sempre coloco duas questões, né? Primeiro se realmente está dentro do orçamento, tá? Porque muitas das vezes o cliente que fala, eu quero que libere 30 milhões, 40 milhões. Mas, quando você vai fazer uma compra de 30 milhões, 40 milhões, as parcelas ficam absurdas. Sim. Acontece, gente. Isso aqui é desse jeito mesmo. Então... E aí, no caso, as parcelas parcelas ficam ficam muito gigantes. E parcelas de 100, 120, 130. Claro que dependendo do estado, como por exemplo, nós temos clientes em Kanagawa. Kanagawa é normal pagar uma parcela de 100, 110 mil, porque lá já o aluguel é nesse valor. Então, a primeira coisa que eu falo, tá dentro do orçamento? Vai ficar bom para vocês? Tá similar ao aluguel, ou mais baixo? Ou se tiver acima, tem que ser um valor só um pouquinho. 5, 10 mil ali. No máximo, nada que seja um valor exorbitante, onde a família depois vai passar necessidade. Sim. A gente deixar a realidade ali exposta, né? E outra coisa que, na verdade, está ligada à primeira, é que para ela não ver só o hoje, mas ver o amanhã, né? Daqui 10 anos, principalmente em casa usada. Nós já vendemos casas com construções de 30 anos. E a gente sempre costuma falar, você tem um financiamento de 35 anos. A casa já tem 30 anos. Então, será que ela vai aguentar 35 anos? Daqui 35 anos ela vai estar 65 anos. E como que vai estar? Uma estrutura de madeira, né? Tá certo que o Japão, eles são bem certinhos na parte de construção, sempre procura fazer o melhor, mas quem garante? Né? Então, a gente tenta colocar a realidade. Né? Uma das identidades da Alfa é ser clara, transparente com o cliente. Então, é uma das coisas que a gente sempre fala. Busca, né? E a gente faz o cliente parar um pouquinho e analisar. Porque se for comprar pela emoção, eles vão comprando tudo, né? Sim. E não é assim. Nós que já estamos acostumados, estamos no ramo, somos profissionais, nós temos que fazer eles enxergar de outra forma. Né? Ah, tá bonito, porque a gente já viu muitas casas usadas perfeita, maquiada, igual a Mary Kay. Você conhece a Mary Kay? Não. Não conhece? Mary Kay. É Mary Kay. Não, o reboco. Não. Depois eu vejo. Depois você procura no Google. A gente vai ter um dia aqui um painel que vai dar pra mim abrir live, tá? Né? A Mary Kay, que é o reboco. Eles fazem perfeita a casa de uma forma assim, vão maquiar a casa, né? Entendi. Eles vão tirar tudo que estava estragado, ruim, sujo,
e vamos maquiar, passar o reboco. Deixar bonitinho. Deixar bonito para encantar os olhos do cliente. Só que às vezes, por dentro, não tá tão bonito assim. Entendi. Né? Eu tenho um caso, né, de um cliente da Gano que queria comprar uma casa, você lembra? Que o crédito dele atingiu um valor alto, mas ele bateu o pé comigo que ele queria uma casa usada porque estava menos da metade do valor, né? E eu falei, não, se você quer, eu tô aqui para ajudar, mas só de fazer a busca dos documentos da casa já não tinha mais, já não existia mais os documentos Não da existia casa. os documentos. Não existia mais. Na verdade, é comum acontecer, tá? De casa usada já não ter mais nenhum tipo de documento. Às vezes a gente tem só o número de alvará de conclusão da obra na prefeitura. Nossa. Então, tipo assim, tava bem precária ali a situação. E eu falei pra ele, mas não tem nem os documentos, né? Que garante que essa casa tá boa? Aí ele falou, não, mas a casa tá reformada, tá muito bonita. Ah, entendi. Só que aí, quando a gente foi averiguar, na verdade, a casa estava muito bonita sim. Porém, a estrutura dela já estava comprometida. Parece que quando eu colocava uma bolinha de gude ali, parece que a bolinha andava, já descia ali. Ladeira abaixo. Tem até um certo nível, né? Que o ser humano suporta, sim. né? A parte da casa está Sim. inclinada assim, né? Mas bem... A gente que já tá no ramo, a gente percebe na hora. Sim. A gente entra numa casa que tá um pouquinho já com... Já sente. nivelada, a gente já sente e dá uma pequena tontura. E vocês sabem qual que é o nível? Que suporta? Tinha uma numeração lá, desculpa, agora de cabeça Não vou vai lembrar. Mas questão de o arquiteto que vai verificar. No dia da inspeção que o arquiteto vai lá na casa, ele vai ver. Sim. Né? Inclusive, aí a gente conversou com o cliente e falou, olha, a estrutura já está comprometida, não tem os documentos da casa. Mas mesmo assim, você quer comprar porque ela está reformada só o que os seus olhos vê, né? A gente não recomenda, porque e o que seus olhos não veem? A gente já sabe que a estrutura está ruim e a parte por detrás do papel de parede, como que não tá, né? Mas Então, assim, não tem como, do jeito que ele vê, ele tá comprando. Então, se lá na frente estourar uma bomba, a casa afundar, a casa inclinar, cair uma parede, cair... Não tem garantia nenhuma. Você tá comprando uma casa usada, né? E deixamos bem claro isso no contrato, né? Todos os nossos contratos são gravados, né? Nós gravamos por segurança do próprio cliente, da nossa empresa e também de quem estão envolvidos ali na hora. Que a casa, da forma que está ali, será entregue. Casa usada não tem garantia. E mesmo assim ainda acontece passou um tempo, identificou um problema na casa e infelizmente o cliente vem pedir porque querendo ou não a gente está fazendo, né? Então fala, eu quero que você arruma, Bem você difícil. que foi responsável, Bem porque você foi me vender uma casa assim. Mas ele infelizmente não lembra, né, que nós estávamos ali. Olha, tem certeza? A gente pergunta várias vezes, né? Então isso também. Mas aí o cliente, o que acontece? Só para resumir a história, tá? A gente explicou a real para ele enxergou, e eu falei, olha, seu financiamento é 35 anos, essa casa já tá meio que afundando. Será que vai aguentar mais 35 anos? Não vai. E para você erguer outra, você tem que terminar de quitar esse financiamento, você tem que mandar demolir a casa e para você entrar em outro para erguer. Então, é aquele barato que sai caro. Ele despertou na hora, né? Porque aquele negócio tem que ser do lado da escola, né? E a filha dele já tá... Não é bebezinho, já tá grande, né? Então. E aí o que acontece? Ele acordou. Ele acordou, despertou, nós fomos lá, até na Gano, mostrar várias casas. E aí ele falou, não, eu quero comprar... Ele acabou comprando uma casa na planta. Sim. Não na planta, já tava construindo, né? Tava acho que 70% já. Entendi. Já tinha pilar, já tinha parede, né? E ele comprou assim. Entendi. E o valor dele ainda comprou mesmo. novinha, com garantia e tudo. E reclama? Não, nunca ligou pra reclamar. Ele Aí, sempre gente, indica a gente para as pessoas de lá. A gente até voltou lá outra vez pra atender, né? Então, assim, graças a Deus não teve nenhum problema. Não, então, perfeito. É isso que a gente tava falando, né? Transparência, trabalhar com honestidade. E a gente sempre tentar fazer o melhor pro cliente. Porque muita gente, que nem se a gente quisesse vender casa, a gente podia falar, não, compra lá mais nova, 30 milhões, 35, porque tem gente que alcança esse valor. Tem gente que alcança um valor muito alto. E dá pra gente, querendo ou não, falar assim, não, paga 80, né, 100 mil, 100 tanto, sabe? E não é bem por aí, né? Eu acredito que a gente, como corretores credenciados, a gente tem que ter um certo senso e bom senso para poder falar, ó, gente, calma, vamos com calma, que não pode sair gastando tudo. Né? Mas enfim, hoje foi um pouco sobre esse assunto de casa nova, casa usada. Vocês estão tranquilos para falar de outro assunto outro dia?
A gente vai voltar então outro dia, porque tem mais coisa para falar. Sim, Eu acho que eu quero falar um pouco sobre o Tatiai, né? Sobre, que assim, a gente falou muito da base, diferença de preço, mas quando, por exemplo, você dá início, como que funciona, né? Tipo, qual que é o procedimento? É só ir, sair correndo em casa e ver, tipo, eu quero essa aqui. Tem que explicar um pouco do processo que a gente faz, porque eu acho que tem muita gente que também acha que a gente tá fazendo pouco caso, ou tá demorando demais, e às vezes as coisas não dependem só da gente, né? Então, vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Obrigado para todo mundo que está assistindo. Um beijo no coração de vocês. E assina o canal, segue a gente nas redes sociais, vai estar aqui, tá bom? Curte e compartilha com todo mundo. Até mais!